Aguardar um bocadinho que vocês juntem a mim. Boa noite, meus amores. Já estão a chegar. Boa noite, meus amores. Espero-vos bem. Gratidão profunda por estarem aí, por estarem a chegar. Estão a entrar notificações, ainda bem que eu tirei o som. Gratidão, meus anjos. Venho conversar um bocadinho convosco hoje, saber como é que vocês estão. Boa noite, Vitória, tudo bem, minha doce? Boa noite também a todos que me estão a acompanhar. Boa noite, Eva, como é que tu estás, minha querida? Pois bem, meus anjos, eu tenho estado a assistir profundamente, aliás, foi a semana toda a assistir. Estive em retiro quinta e sexta-feira, terminou na sexta-feira, já era meia-noite e tal. Efetivamente é o que tem de ser. E depois, ontem também estive a assistir o dia todo e hoje também estive a assistir. Há bocadinho tirei um bocadinho para ver um filme. Foi o meu relax no sofá, foi sentar-me a ver um filme na Netflix. E agora disse assim, bem, agora tenho duas hipóteses. Ou vou ao grupo assistir o grupo, ou vou a todos e ao todo. E hoje senti vir ter convosco, senti vir até vós. Amanhã, se tudo correr bem, vou conseguir ir assistir o grupo. Também já tinha assistido ontem e amanhã vou voltar a fazê-lo. Meus anjos, estão todos a entrar. Gratidão, boa noite a todos. Um chique coração enorme em vós. O concerto ontem foi bom. A acústica da sala era terrível e acabámos por não ficar até ao fim. Foi basicamente isso. Daquelas coisas. Foi uma aprendizagem e vale sempre a pena, não é? Porque como eu estive com pessoas que amo, desceu para procurar ir divertir um pouco. Regressei mais cedo a casa, também descansei mais cedo. Há vantagens, há muitas vantagens. Abençoada noite, meus anjos todos. Abençoada noite. Fátima Santos, depois, meu amor, manda-me uma mensagem, está bem? Por favor, pelo WhatsApp, que eu depois quero perguntar-te uma coisa. Pode ser? Antes que eu depois me esqueça, depois eu quero te perguntar uma coisa. E agora vi aqui entrar a Michelle Krepsky. Eu acho que hoje vi nas notificações. Corrige-me se eu estiver enganada, que a Michelle está-me a ouvir através do Instagram. Tu fazes anos hoje, Michelle? Pareceu-me que foi isso que eu vi de manhã de relance, mas não tenho a certeza. Se for, olha, muitos parabéns para ti. Que seja um novo ciclo de vida muito, muito, muito abençoado, ok? Muito, muito, muito abençoado. E que todos os princípios, todos os propósitos divinos mais elevados se cumpram na tua vida, todos os caminhos inferiores sejam selados. Então, bem, pois bem, já fiz aqui uma introdução, vocês estão muito tranquilos, muito sossegaditos. Hoje venho conversar um bocadinho convosco. Ainda está tudo a chegar. Boa noite, meus amores. Hoje senti vir conversar um bocadinho convosco, estava a dar algum tempo, porque o assunto que eu queria falar, o que eu sinto partilhar convosco, para mim faz todo o sentido. Eu já falei dele algumas vezes, ok? No passado. Não sei se falei como vou falar desta vez. Boa noite, meus anjos. Boa noite, minha querida Olga. Boa noite, Carla, Maria Constança. Para quando um programa na televisão? Olha, isso é que eu não sei, José Miguel Moreira. Não faço a mínima ideia. Talvez quando me convidarem. Já fiz entrevistas, já dei entrevistas. Não foi propriamente na televisão, foi em canais. Dei entrevistas na Mindália TV, dei entrevistas na Aquários TV, dei entrevista com a Rádio Página 2 no Brasil também. A televisão ainda não se lembraram de mim.
Depois é assim, depois era uma chatice e a rivalizar com o horário nobre do The Voice. Era problemático. Não, estou a brincar, estou a brincar. Gratidão pela pergunta e pelo comentário. Chico coração. Agora foi giro. E agora, pronto, vim a conversar um bocadinho convosco hoje. Vamos lá ver se eu me sintonizo aqui com um assunto mais sério. Vim a conversar um bocadinho convosco, porque ainda acabei por falar nisto quando estive a assistir nestes dias e quando estive a dar retiro. Tem a ver com a forma como a nossa alma se expressa em tudo e em todo o lado ao mesmo tempo. Vocês sabem que eu gosto de usar essa expressão. Aliás, esse filme, quando saiu e eu consegui ver o filme, achei que era extraordinário. A forma como ele coloca essa energia de uma maneira tão simples de se perceber, mas efetivamente é isso que se passa connosco, porque nós somos divinos. Nós somos almas que temos um corpo, ok? Nós somos almas que temos um corpo e o facto de sermos almas faz também com que nós nos expressemos em várias dimensões de consciência ao mesmo tempo. Boa noite, querida Noémia, boa noite a todos vós. Faz também com que nós nos expressemos em várias dimensões ao mesmo tempo. E agora vou começar por algo que eu já dizia quando era pequenina. Eu acho que às vezes é mais fácil assim. Eu fui uma criança assim um bocadinho estranha, um bocadinho fora da caixa. Porque como eu já vos disse, aos 3 anos, eu tive que perceber que havia aqueles seres que eu via como nós, que tocam com os pés no chão, então são palpáveis, como eu e como cada um de vós que está aí desse lado a assistir. Depois também existiam aqueles que eu via que não tocavam com os pés no chão, mas que se vestiam como nós, e depois havia os outros seres que se apresentavam em profunda luz. E isto, olha, bela pergunta, nós já vamos falar aí, está bem? Já vamos falar sobre isso. A Olga Santa Bárbara perguntou qual é a diferença entre alma e espírito. E já lá vamos. Agora eu vou tentar manter aqui um raciocínio. Se eu depois me esquecer ou sentir que eu não respondi, volta-me a perguntar. Também, meu amor? Então, uma das coisas que eu percebi, e muitas vezes dizia aos adultos, quando era muito pequenina, é que um espírito, ou um espírito desencarnado, basicamente, ok, tem para com os outros espíritos a mesma densidade, ou seja, a mesma realidade que nós temos uns para com os outros, nós que tocamos com os pés no chão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em cada dimensão de consciência que nós estamos, nós vamos nos operar e sentir tudo o que está à nossa volta de acordo com a vibração dessa dimensão de consciência. Por isso, nós agora estamos aqui neste planeta, certo? Eu consigo tocar na mesa, ok? Então, para um espírito desencarnado, por exemplo, ele também vê toda esta realidade que eu tenho aqui. Só que ele não toca na mesa, ele atravessa a mesa. Porquê? Porque esta matéria, para ele, não é a realidade física dele. Isto não significa que na realidade física desse espírito desencarnado, por exemplo, também não haja mesas. E que ele também não sinta essa mesa que existe no seu plano de consciência. Estão a perceber o que eu vos estou a querer transmitir? Então, isto ocorre, este tipo de realidade, ocorre em todas as dimensões de consciência em que existe a expressão da alma. Porque nós, e agora se vou tentar responder à pergunta da Olga, que perguntou qual a diferença entre alma e espírito. O que é para mim a alma? E este é o meu entendimento, é aquilo que eu vos posso transmitir. Nós somos divinos, logo nós somos emanações da centelha una do princípio criador Mãe Pai Divinos. Ou se quiserem dizer de outra maneira, nós somos emanações de Deus e da deusa, ok? E enquanto emanações, eu estava aqui a ver se tinha havido algum comentário no Instagram. Não. E enquanto emanações de Deus e da deusa,
nós exercemos-nos em todas as dimensões de consciência com uma expressão energética. Agora, o que é que eu queria explicar-vos antes de desenvolver? No início da emanação de Deus ou da deusa, surgiram 12 centelhas. 12. Eu não tenho 6 dedos em cada mão, por isso não consigo fazer os 12 com as mãos. Surgiram 12 centelhas. 12 emanações dessa energia. 12 qualidades crísticas primordiais. Dessas 12 qualidades crísticas primordiais, surgiram as 12 primeiras almas. Okay? Que essas 12 qualidades crísticas primordiais são 12 almas originais, que estão, obviamente, numa vibração muito elevada. Acontece que cada uma dessas 12 emanações do princípio divino, de Deus ou da deusa, deu origem a outras 12 emanações. Ok? E então foi-se criando as mónadas, os grupos de almas que vêm da mesma centelha do princípio criador Mãe Pai Divinos. O que é que isto significa? Significa que há 12 vibrações primeiras do princípio criador Mãe Pai Divinos, 12 vibrações, 12 centelhas, 12 emanações, 12 filamentos, 12 características que vêm de Deus ou da deusa. Essas 12 características dão origem a 12 almas originais, ok? Essas 12 almas originais, por sua vez, deram origem a outras 12. Cada uma dessas 12 começou a dar origem a outras 12. E assim por diante. De tal maneira que nós hoje em dia estamos mais de 8 bilhões no planeta, ok? E todos temos origem, na sua primeira instância, numa dessas 12 emanações primeiras. O que é que pode acontecer? Podemos estar mais nesse desdobrar das emanações, da vibração da alma, do princípio criador Mãe Pai Divinos, dessa alma una. Podemos ser mais antigos ou mais recentes, ou seja, podemos estar mais próximos da vibração alma una original, ou podemos ser uma das emanações que já resultou de uma multiplicação de cada uma das 12 por várias vezes ao longo dos milhões de anos de vibração do princípio criador Mãe Pai Divinos. Dos milhões, para não dizer trilhões ou quadrilhões, porque ninguém pode dizer qual é a idade de Deus. Ninguém sabe qual é a idade de Deus. Então nós não podemos ter a mínima pretensão de querermos perceber ou sentir ou dizer que percebemos alguma coisa disso. Porque mesmo isto que eu vos vou dizer é uma percepção que eu tenho comigo, obviamente. É uma percepção que tem vindo a expandir a sua tomada de consciência ao longo dos anos. Como eu vos disse há pouco, já lá vou, meus anjos. E essa emanação, essa expressão, por exemplo, desde pequenina, que eu sempre expliquei aos adultos e dizia aos adultos, eu aqui toco em matéria, sou capaz de pegar numa lanterna, sou capaz de tocar numa mesa. Um espírito não faz isso, não é? Tal como eu, quando estou no meu corpo espiritual, ok? Quando eu estou no meu corpo espiritual e faço viagem astral, também passo pelas paredes, também passo pelos tetos, também atravesso os elementos. Porquê? Estou no meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual só quando tem um corpo físico é que percepciona esta realidade através de uma matéria. Ok? Quando eu entro em viagem astral, essa primeira frequência da viagem astral, quando eu não me levo para outros níveis de consciência, porque a viagem astral permite-nos ir a várias dimensões de consciência, mas assim que eu saio do meu corpo, eu passo a ter a primeira percepção do que tem um espírito desencarnado, ok? Do que tem um espírito desencarnado. E então
eu vou a todo lado, sem qualquer barreira, a não ser a barreira da permissão em propósito divino maior, porque eu, quando entro em viagem astral, não tenho, não tenho permissão para de modo algum ir à presença de quem não queira ter a minha presença. Ok? Em viagem astral, mesmo que procure haver uma vampirização, eu posso fazer isso. O espírito pode fazer isso. Querer atacar o outro no astral. É claro que ele o pode fazer, mas também é claro que vai ter consequências dessas ações. Ok? Já lá vou, Dina. É claro que ele vai ter consequências dessas ações. Daí também ser muito importante. Eu sempre vos disse, quando nós entramos em viagem astral, nada vos pode fazer mal. Porque só o medo abre o caminho para que algo nos possa fazer mal. A verdade é que nós somos seres neste plano de consciência que ainda não acionamos nem vibramos a nossa gratidão e a nossa fé na sua totalidade, a 100%. E enquanto não estivermos nessa frequência do amor a 100%, emanamos medo. E enquanto tivermos centelhas de medo, tornamos-nos permeáveis a determinadas situações que podem muitas vezes acontecer no etérico. Uma forma de, por exemplo, fazermos viagem astral durante a noite e estarmos protegidos e absolutamente tranquilos. Todas as noites, antes de adormecermos, colocarmos a pirâmide azul profunda, pedirmos ao Arcanjo Miguel para colocar a pirâmide azul profunda sobre nós. É muito mais eficaz, que o manto azul profundo do Arcanjo Miguel. Então basta darmos a intenção para a pirâmide azul profunda ser colocada sobre nós. E se quiserem, ainda podem invocar que, para além da pirâmide azul profunda, seja colocado um ovo de luz dourado crístico a envolver tudo isso. E aí vocês dormem, saem do corpo, porque quando nós adormecemos, imediatamente saímos do corpo. Quer tenhamos sonhos, quer nos lembremos da viagem ou não, a partir do momento que nós adormecemos, o nosso espírito, que é uma das emanações da alma una original, dessas almas, e eu já vou continuar a explicar a diferença do espírito do corpo espiritual e depois passar para a alma, porque isto depois também nos leva à linhagem. Então o que é que isto faz? Faz que a partir do momento que eu adormeço, é como eu chegar a casa de uma viagem que venho a conduzir, meto o carro na garagem, saio do carro, desligo o carro, fecho o carro e vou para casa, não é? Eu não estou sempre dentro do carro. Então, o meu espírito também não está sempre dentro deste corpo, Ele todas as noites, quer vocês tenham consciência disso, quer não, todas as noites o vosso espírito sai do corpo. Todos os sonhos são viagens astrais. Todos os sonhos são explicações profundas. A sério, era só que faltava comentários destes. Todas as noites, todos os sonhos são mensagens da nossa alma, ou a alertar-nos para algo, ou a dar-nos orientação, ou a mostrar-nos de que forma é que nós estamos face às experiências que estamos a viver. São sempre orientações, que nos podem vir de muitas formas. Muitas vezes nós fazemos viagens astrais, inclusivamente para outros universos e para outras dimensões de consciência, porque nós todos assistimos no astral, quer tenhamos mais consciência disso ou não, quer sejamos capazes de ir a dimensões mais elevadas, quer fiquemos noutras dimensões. Eu já vou procurar explicar isto um pouco mais. Pronto, estás a ver se eu percebo aqui. Estou a ver as vossas mensagens, a ver se há alguma coisa que eu tenha que vos responder. Nem todas as viagens astrais são sonhos. Exatamente. Nem todas as viagens astrais são sonhos e nem todas as viagens astrais têm que ser feitas quando adormecemos. Porque eu também já partilhei convosco no passado que eu
Houve uma altura da minha vida, agora não tenho tido muito tempo para isso, e efetivamente às vezes ainda faço essas deslocações no etérico, porque já é muito instantâneo. Mas eu quando era miúda, quando era adolescente, com os meus 12, 13 anos, eu fazia viagem astral consciente e intencional durante o dia. Simplesmente sentava-me, iniciava as minhas respirações para libertar o corpo espiritual do corpo físico e, antes de fazer as respirações e antes de me preparar, eu dava a intenção e pedia autorização para ir onde eu queria ir, onde eu sentia que podia ir, e ia. Ou seja, isso não é um sonho, é uma viagem astral consciente. Ok? Que também não tem a ver com o sonhar acordado. Porque o sonhar acordado também é muitas vezes estarmos numa projeção de consciência ou termos saltos entre as várias emanações da nossa alma que se desdobram em várias centelhas de espírito e perispírito. Ok? Eu já vou procurar explicar isto. Se vocês começarem a achar que isto está a ficar muito complexo, perguntem, está bem? Então, isto para vos dizer o quê? Os cães também fazem essa viagem quando sonham e eles veem os espíritos ou sentem-nos. Meus amores, os animais não colocaram eu já vou, Olga. Os animais não assumiram as nossas questões da mente. Os animais nunca foram tridimensionais, ok? Os animais ajustaram a sua vibração para poderem estar connosco neste plano de consciência, mas a sua vibração original e neste plano de consciência, eles não são tridimensionais, nem nunca foram. E os animais têm uma alma conjunta. Os animais também têm o plano, um dos planos do mundo superior é efetivamente o plano dos animais, onde há uma consciência de grupo. Tanto que o que quer que aconteça, eles têm isso muito presente. Qualquer percepção que um animal de uma determinada espécie tenha, todos os animais dessa espécie têm ao mesmo tempo, ok? Ana, eu fazer uma viagem astral consegue ver a minha irmã? Meu amor, piedade de luz, para veres a tua irmã, não precisas de ir em viagem astral. Tu não vais em viagem astral. É uma projeção de consciência, sim. Se quiseres chamar a viagem astral, tu ires à aldeia dos ancestrais e tu já fizeste a formação do Iracocha, do caminho do xamã. Tu tens lá todas as respostas para poderes visitar os teus ancestrais que já transitaram na aldeia dos ancestrais, se assim lhe quisermos chamar. Ok? Se assim lhe quisermos chamar. Viagem astral. Viagem astral pode ocorrer de muitas formas. Quando eu era miúda e fazia viagens astrais, eu fazia viagens astrais neste planeta a sítios onde eu decidia ir. Pronto. Eu contei-vos já há muitos anos e vou voltar a contar um dos sítios que eu na altura quis e são os animais, são anjos na Terra. Eles têm uma vibração extraordinária, uma vibração maravilhosa. E os animais têm outra coisa, eles são completamente ausentes de julgamento, são ausentes de expectativa. Eles não têm essas vibrações, eles têm vibrações de lealdade, de amor, de doação, ok? Quem diz que tem sonhos em que consegue levitar, meu amor, isso significa que tu já saíste do corpo. Estás em viagem astral, ok? Todos nós, para sairmos do corpo, vamos nos ver muitas vezes a voar, como também podemos nos ver como adolescente eu tinha a percepção que era uma viagem astral. Aliás, tanto tinha a percepção que era uma viagem astral porque eu a fazia intencionalmente. Mas deixem-me explicar. Lembro-me perfeitamente que houve uma altura, o vídeo saltou. Não querem que tu ouças as respostas. Lembro-me perfeitamente que houve uma altura que eu senti que queria visitar o Museu do Louvre. Meus amores, eu tenho 51, estou quase a fazer 52 anos, ou seja, eu tinha 13, 14 anos quando decidi fazer essa viagem de ir visitar o Museu do Louvre.
Ou seja, não foi há 40 anos, mas foi para aí há 38 anos atrás. Foram há muitos anos atrás. E nessa altura ainda nem sequer existia a pirâmide do Louvre. Mas eu queria conhecer o Museu do Louvre, porque eu sempre adorei arte. Então foi dos primeiros sítios que eu escolhi ir visitar, como também já estive dentro da Esfinx, como também já estive dentro de pirâmides do Egito e outras coisas que mais, porque fiz viagem astral para lá ir. Consciente, com intenção, não fui a dormir, não fui a sonhar, ou seja, não fui durante a noite. E quando fui ao Museu do Louvre, se eu tenho noção que quando estou em espírito, no meu corpo espiritual, quando eu estou no meu corpo espiritual, as paredes, as mesas, o chão, o teto, para mim não é matéria, eu atravesso-os. Então eu consegui visitar o Museu do Louvre por inteiro, incluindo as salas que estão nos subterrâneos, ou nas catacumbas do Louvre, se vocês assim quiserem chamar, e que estão muitas delas estiveram durante anos e anos e anos vedadas ao público, até porque algumas delas têm artefactos que o humano ainda hoje não consegue explicar. Então, como tal, estão privados. Ainda não vieram ao conhecimento de todos e do todo. E não vos vou falar porque não interessa. Mas há muitas tecnologias atlantes que já foram resgatadas, mas que os cientistas e os antropólogos e os arqueólogos ainda não sabem para que é que elas servem. Percebem que está ali uma tecnologia muito avançada, mas não sabem para que é que servem. E então nem sequer há permissão para aceder a essas salas. Ok? Pronto. Aliás, na altura ainda nem sequer havia computadores. Só para vos dar um relampejo de uma das coisas que eu vi quando tinha 13, 14 anos, é que na altura ainda nem sequer havia computadores. Não havia nada disso, não é? Estávamos muito longe dessas tecnologias. E no Louvre já havia umas bolas, uns cilindros, ok? E no Louvre já havia uns cilindros que, quando acionados de determinada forma, faziam projeções de imagens e traziam comunicações de outros universos. Pois é, isto é muito interessante. E a verdade, eu depois esqueci-me disto, porque entretanto a vida continua, os desafios também. Não interessa divulgar. Não, alguns não sabem para que é que servem, porque ainda não sabem para que é que servem. Meus amores, nós estamos agora... muitos de nós, eu no outro dia disse uma incorreção, já levei nas orelhas por me ter enganado. Não levei nada nas orelhas, porque os guias não me dão nas orelhas e não se zangam comigo. Mas eles nunca se zangam connosco. Eles convidam-nos com as suas mensagens de amor a olharmos para nós em amor para seguirmos em frente. Não há aqui admoestar, não há castigo, não há nada disso. E isto para vos dizer que hoje em dia já há 1,5 bilhão de seres humanos no planeta, dos 8 bilhões, 1,5 bilhão já está com o seu corpo pentadimensional plenamente ativo. Desse 1,5 bilhão, já há muitos que já vibram na 6ª dimensão energética, ok? E muitos estão-se a preparar para aceder a uma 7ª dimensão consciencial. Eu tinha-vos dito que um dia destes iria expressar mais informação sobre o que é a 6ª dimensão e a 7ª, mas não é hoje, porque eu hoje já vos estou a trazer muitos conceitos e se eu coloco isso também, depois é uma confusão e não vale a pena. A mim aconteceu-me que saí do corpo, não dei conta, estava a trabalhar. E a minha amiga, que é vidente, escreveu-me o que é que eu queria, porque falava em português, e ela não entende porque é alemã, e eu não sabia de nada. Tiveste uma projeção, sim. Tiveste uma projeção astral. E está tudo certo, muitas vezes isso pode acontecer. Aliás, às vezes, e no teu trabalho, que tu fazes massagens e assistes as pessoas, ao tocares no corpo de determinadas pessoas, a energia que elas têm, seja porque
seja por que motivo for. Pode ser por uma consciência crística mais elevada, porque essa pessoa detém códigos de luz que te relembram, lá está, expressões da tua alma una, original, ao longo da sua vária expressão, ao longo do seu vário caminho, e só ao tocares podes ser levada em projeção para essa viagem, para esse encontro de almas, ok? Para essa expressão, seja neste universo ou noutro. Eu já me aconteceu frequentemente, e acontece-me, já não me acontece tanto porque às vezes não dou a intenção disso, mas é muito fácil, ou era durante anos, sempre foi muito fácil para mim, ainda hoje é. Eu é que agora muitas vezes já não tenho essa curiosidade, mas às vezes eu até vou na rua, às vezes acontece, até com colegas de trabalho, enquanto eu era professora, muitas vezes ao passar na pessoa, haver um encontro de olhar, que naquele momento esse encontro de olhar me levou imediatamente para uma vida onde estivemos juntos, ou para uma experiência que já vivemos noutra dimensão de consciência, que me leva assim, e depois, consigo voltar, porque efetivamente também tenho muita prática, já disse, né? Já são muitos anos a fazer isso, volto e integro, ok, ainda está aqui, está tudo certo. Mas eu quero ver se não perco o raciocínio. E posso-vos dizer que nos últimos anos que dei aulas, ou seja, já deixei de dar aulas há 3 anos, aí há uns 5 ou 6 anos, eu estava a dar aulas ao 9º ano de francês, e no 9º ano nós damos muita informação sobre a arte. A arte é algo muito, pronto, é um dos temas. E eu sempre gostei de abordar a arte, porque eu também adoro pintar e tudo o que é criatividade. Eu sempre gostei de abordar a arte para além daquilo que é os movimentos mais convencionais. Então sempre gostei de mostrar aos meus alunos os murais, as cidades que estão espalhadas pelo mundo fora, com pinturas absolutamente fantásticas nas paredes, as pinturas tridimensionais feitas no chão. Pronto, muitas formas de pintura. E um dia estava-lhes a explicar uma data de coisas sobre pintura. Estava-lhes a explicar uma data de coisas sobre pintura e lembrei-me, olha, e nós estamos aqui numa sala, hoje até estamos numa sala com computadores, então se nós fôssemos espreitar o site do Museu do Louvre, já nem sei há quantos anos foi, pronto, foi entre há 3 anos para trás, não sei quanto tempo foi. Vamos lá espreitar o site do Museu do Louvre. Ora, logo por acaso, que não há acasos, não é? São só sincronicidades divinas. Naquele dia, o Museu do Louvre tinha aberto uma visita virtual completamente gratuita ao museu, onde inclusivamente mostravam salas que costumavam estar fechadas. Porquê? Porque era uma comemoração de uma efeméride qualquer no Museu do Louvre. E naquele dia online, eles tinham feito numa janela aberta, determinadas horas, tinham aberto a disponibilidade, a permissão para as pessoas poderem ver, obviamente ainda só aquilo que eles queriam, mas para as pessoas poderem ver até algumas das salas que costumam estar fechadas. Nós ligamos os computadores e começam os meus alunos, porque eu comecei, assim que eu comecei a ver as imagens, eu comecei, olhem meus amores, agora ali naquele corredor à direita vão ver isto, aquilo e aquilo outro. E a seguir aparecia o corredor à direita e com aquilo que eu estava a dizer. Olhem, agora ali mais à frente tem uma escada para baixo, não sei o quê, vamos dar a uma sala com uns arcos, e tem lá artefactos assim, assim, assado. E a seguir a câmara mostrava aquilo. E os meus alunos eram assim para mim, professora, então, mas a professora, como é que sabe isso tudo? A professora já esteve no Louvre? Fisicamente, não. Fisicamente, não. Ainda não fui ao Louvre. Já estive em França, mas ainda não consegui ir ao museu. Fisicamente, ok? Fisicamente, ainda não consegui, mas já lá fui. Quando eles decidiram... Eu lembro dessa altura que o museu permitiu ver. Ainda bem, Mary Lopes. Depois então, quando eu lhes comecei a dizer, olhem, ao lado desta sala que eles estão agora a mostrar, há outra sala que tem isto e isto e isto. E eles, bem, eles já sabiam que era assim um bocadinho estranho, não é? Já não estranhavam muito, mas efetivamente isto para vos mostrar que eu estive em viagem astral nesse local, mas foram coisas que eu nunca mais esqueci. Porque as viagens astrais são tão vívidas ou tão reais quanto fazermos uma viagem em corpo físico. As sensações estão todas lá, sem termos qualquer
distanciamento de percepção. Aliás, em viagem astral nós sentimos ainda muito mais tudo o que nos envolve, ok? Ainda sentimos muito mais tudo aquilo que nos envolve. E eu agora acho que perdi um bocadinho o meu raciocínio, mas eu volto lá. E isto para vos explicar, porque só perguntaram-me sobre as viagens astrais. Não são sonhos, meu amor. Os sonhos vívidos é diferente. Os sonhos vívidos... Como é que eu explico isto? Para mim, uma viagem astral é diferente de um sonho vívido. Porque eu muitas vezes estou em cocriação, ok? Muitas vezes eu entro em processo de cocriação. E quando entro em processo de cocriação, eu acedo ao manancial dos potenciais. O que é isto dos potenciais? E aqui vou procurar explicar um bocadinho mais do que é o espírito, do que é a alma. E vocês sabem que eu falo muito em alma, porque para mim a alma é o que importa. Diz a Maria Eita Alves Rodrigues, mas para fazer essa viagem astral é porque já esteve lá no Louvre, noutra alma? Ou noutra vida? Era isso que tu querias dizer? Não obrigatoriamente, meu amor. Aliás, o Museu do Louvre tem um determinado número de anos. Não tenho, neste momento não me lembro, eu já vivi em França, aliás, vivi na corte do Rei Sol, uma das vidas que eu tive em França. E não me lembro se nessa altura já estava o Louvre. Acho que não. Mas, por exemplo, lembro-me perfeitamente dos jardins que foram criados nessa altura, dos palácios, muita coisa, não interessa. Mas não é obrigatório, ok? Tu não precisas de lá ter estado já fisicamente para ir, até porque nós hoje em dia, nós sabemos, e se quisermos, eu já muitas vezes vos disse, nós podemos viajar sem sair, sem ter que apanhar aviões. É claro que ir com amigos e ir em corpo físico é muito divertido, não é? E traz-nos experiências. Mas quando nós damos a intenção de fazer uma viagem astral, por exemplo, deixa-me cá pensar um sítio onde eu agora gostaria de ir. Também já lá estive, mas pronto, imaginem que eu agora gostaria de ir a Lhasa, no Tibete. Eu já lá estive em viagem astral. E estar em cavernas que existem dentro da montanha de Lhasa. Ok? Eu posso ir quando eu quiser, porque basta-me dar a minha intenção, basta pensar no local, e agora eu não vou fazer a viagem astral, porque efetivamente estou a conversar convosco e estou-vos a dar um exemplo. Percebam que para a alma, para a emanação da alma, que é o nosso espírito aqui e agora, não há limites. Não há limites. Eu posso, por exemplo, decidir, olha, eu agora quero ir ao México, a uma cidade do México qualquer. E lembro-me, ou dizem-me o nome de uma cidade do México, ou a Teotihuacan. Quero ir ao estado de Teotihuacan, por exemplo. Ou quero ir ao Belize, ou quero ir não sei aonde ver não sei o quê. Porque eu ouvi falar, ou ouvi numa notícia, ou até sei de geografia, ou sei minimamente de história, e então decido, eu quero ir àquele local. Não é vedado. Visitar locais não é vedado. O que às vezes nos pode ser vedado é nós irmos ter com pessoas no astral, em viagem astral, que possam não querer estar connosco. Aí pode-nos ser vedado. Ok? E mesmo que o consigamos ir contra a vontade da pessoa, depois vamos ter, obviamente, o resultado disso. Porque ao estarmos a querer impor no astral, nós podemos fazê-lo. Mas estamos a gerar aquilo que nós não queremos gerar. Estamos a gerar karma. E depois queixamos-nos das coisas no nosso dia-a-dia e depois não correrem bem. Porque se andamos a fazer projeções astrais e viagens astrais para ir prejudicar alguém, obviamente vamos buscar essa energia e ela vai se manifestar no corpo físico enquanto estamos nesta experiência, com experiências desagradáveis. Isto não significa que Deus seja castigador. Isso significa que nós não podemos interferir no livre-arbítrio de outros. E, efetivamente, é isso mesmo, Fátima, que nós não podemos interferir no livre-arbítrio de outros e que temos muita consciência daquilo que nós temos de ter consciência daquilo que fazemos. E se nós fizermos as coisas por amor maior e para o maior bem de todos e do todo e em pureza de intenção, tudo
tudo nos é permitido? Não, porque às vezes podemos estar em pureza de intenção, mas o outro não ver as coisas desse modo. E mesmo assim, então aí, a minha pureza de intenção maior é largar o outro e deixá-lo ver as coisas como quer e não procurar impor. Essa é a verdadeira pureza de intenção. E sabermos que se eu tiver que estar efetivamente com alguém no astral, as nossas almas combinam esse encontro e tudo é vivido e tudo é permitido. Ok? Agora, se eu quiser ir ter com alguém só porque eu estou com vontade de ir ter com alguém e nem sequer lhe pedi a permissão, então eu já me estou a impor. E, por exemplo, as pessoas que fazem terapia comigo ou que estão em retiro comigo, principalmente sempre que eu vou fazer uma constelação multidimensional, por exemplo, e um dia deste eu venho falar só sobre esse exercício, porque é muito diferente, eu já falei um pouco sobre isto, é muito diferente das constelações tradicionais. Porque não tem nada a ver, é que não tem mesmo nada a ver, e vai até à 13ª geração. Eu muitas vezes peço para assistir a partir do elemento mais novo da linhagem, porque assim apanho, ou seja, assim... Desculpa, deixa eu só ver aqui. Nas viagens astrais podemos encontrar pessoas também em viagem astral ou outros seres. Desculpa a ignorância, é um tema novo para mim. Eu já te vou responder, o Short Moon. Isto para vos dizer que, e agora estava a falar... O que é que eu estava a falar agora? Eu fui lê-lo, estava com raciocínio, fui ler, mas eu já vou lá. Isto para vos dizer, por exemplo, até para fazer uma constelação multidimensional, se for alguém que não está presente comigo na sala, está um parente, está uma pessoa da linhagem, mas não está aquele que efetivamente às vezes pode até envolver ainda mais pessoas na linhagem, eu peço autorização à alma e verifico através do pêndulo se essa alma me dá autorização. Ok? Se essa alma me dá autorização. Se a alma der autorização, eu posso enunciá-la no exercício. Quando a alma não dá autorização, eu não a refiro. Quando a alma ou quando o espírito. Lá está. Eu às vezes misturo, às vezes digo os termos, porque para já um espírito é sempre parte da alma. Ok? O espírito é parte da alma. Agora a alma não é parte do espírito. O espírito é que é parte da alma. Porque é a grande alma una original. Deus é uma alma. O espírito vem de corpo espiritual, no meu entender. É assim que eu entendo e é assim que eu posso transmitir. Okay? Podem-lhe chamar outras coisas, outras pessoas se sentirem. E isto então para vos dizer, e agora respondendo, quando estamos em viagem astral, se podemos encontrar pessoas que também estão em viagem astral? Claro que sim. E também podemos encontrar seres de outras dimensões e de outros universos, ok? E era isso que eu depois queria ir abordar a seguir, ok? Era isso que eu queria ir abordar a seguir. E isto não é só viagem astral, também é serviço planetário, muito bem? Nós podemos... boa noite, Rosa Neto. Quando estamos em viagem astral, era o que eu vos estava a explicar. Quando nós estamos em viagem astral, nós estamos... Para os que estão em viagem astral connosco, estamos palpáveis como estamos neste plano de consciência. Ok? Estamos completamente palpáveis como estamos neste plano de consciência. Não estamos palpáveis para os que não estão em viagem astral e estão neste plano de consciência. Ok? Aí não. Eles podem sentir-nos. Quem é clarividente até nos vê, vai perceber que nós não estamos desencarnados porque é uma vibração diferente, é uma energia diferente, mas não deixa de perceber que nós estamos lá. Ok? Pode não saber quem são pessoas que não estão receptivas ou que tenham as suas clarias ativadas, sentem que estão a ser observados, podem sentir alguma coisa, mas não percebem, não sabem quem, ou podem depois até intuir. Por isso é que é muito importante, se querem fazer viagem astral, e se vão fazê-lo conscientemente, vão passear, vão ver locais, vão viajar. Se quiserem fazer serviço planetário, então invoquem o auxílio dos vossos guias, seja até dos dragões, dos unicórnios, dos anjos,
Invoquem o auxílio dos vossos guias para vos acompanharem. E aí podemos ir aos outros universos e assistir outros planetas de outros universos e inclusive termos contactos com seres completamente diferentes de nós. Ok? Vocês já devem estar com a cabeça a fundir Podemos encontrar então coisas menos boas, certo? Isto é assim, como eu sempre vos disse e vou voltar a dizer, quando estamos em viagem astral e indo com as nossas comitivas a acompanhar-nos, e indo protegidos e estando a viajar protegidos, nós temos sempre que pôr um manto para viajar. Temos sempre que ter consciência que quando entramos no astral, há outras energias que também usam o astral para se movimentar. E essas energias, quando são densas, foram criadas pela emanação do espírito no humano, ok? Porque a densidade foi criada por nós. Nós demos forma à densidade quando criamos a experiência tridimensional. Fomos nós que lhe demos forma, ok? Então, muitas vezes em astral, nós podemos encontrar projeções dos nossos medos, projeções dos demónios, projeções daquilo que nós criamos com a nossa mente. E que são também os infernos pessoais de cada um, mas que também são os infernos gerais que a humanidade alimenta como crença. A partir do momento que começamos a acreditar que há inferno e que há uma data de coisas a que gostamos de dar nome e que eu agora não vou referir, podemos encontrar essas energias. Mas também só vamos encontrar essas energias se a nossa vibração não estiver alinhada com a energia crística. Por isso é que eu vos digo que quando invocam auxílio quando invocamos auxílio, quando nos conectamos profundamente, devemos sempre, mesmo numa oração simples, invocar as energias crísticas mais elevadas, a luz crística. E eu agora vou voltar a referir. Se vocês andam no vosso dia-a-dia e fazem orações, que os seres de luz me assistam. Acreditem que vocês vão ser assistidos. Podem não estar a ser assistidos pelos seres de luz crística. E isto é muito importante referir, porque eu também já o disse. Há luz desde a primeira dimensão à 33ª. Agora, não querem comparar, certamente, a luz da primeira dimensão, que é uma dimensão unidimensional, à luz da 33ª. É que a luz crística vem até nós das dimensões mais elevadas. Mas na primeira dimensão há luz, na segunda dimensão há luz, na terceira dimensão que nós tivemos não deixou de haver luz, na quarta dimensão também há, e assim por diante. Só que os seres que vibram nas dimensões de primeira e de segunda, não se comparam e têm densidade, não se comparam às vibrações crísticas mais elevadas. Ok? O teu cérebro explodiu agora, George Moon. Então porquê? Se alguma vez senti medo, já senti medo. E todas as vezes que senti medo, voltei imediatamente ao corpo. E muitas vezes o que é que acontece? Senti medo, ao voltar rapidamente ao corpo, depois acordei com um peso. Muitas vezes tive que voltar a entrar em viagem astral para então voltar ao corpo naturalmente. Ok? Debbie, eu já deixei muitos diretos no passado sobre a conexão, sobre a forma de nos alinharmos. Ok? Ainda os últimos dois diretos que eu fiz antes deste, 2 ou 3 diretos que eu fiz antes deste, e tu consegues encontrá-los facilmente. Ok, consegues encontrá-los facilmente no meu canal no YouTube. Eu falo sobre a conexão e como
reativar a conexão e como melhorar a conexão e o que eu sinto dizer-te é que a tua preocupação está na manifestação e porque é que as coisas estão todas a correr mal agora na tua vida, não é? Porque é que as coisas não estão a andar para a frente. Não estão a andar para a frente porque efetivamente nós muitas vezes precisamos de passar por situações, a nossa alma traz-nos iniciações e só quando nós elevamos a nossa vibração, nos consciencializamos da luz crística e pedimos auxílio aos seres de luz crística e nos alinhamos com essas vibrações, nós efetivamente também nos abrimos à frequência da gratidão e a percebermos que tudo o que nos está a acontecer em propósito divino mais elevado, que não é um castigo e a partir daí abrimos o caminho para que as coisas se possam desenrolar, se possam resolver e nós nos possamos voltar a reconectar e a relembrar da luz crística que somos. Ok? Isto agora muito rapidamente, só para te deixar uma mensagem. Ana, quando era mais nova, viajava muito na Terra. Há uns anos para cá, viajo sempre para vários planetas. Sempre com informações do que vai acontecer ou para ajudar. É normal. Oh, meu amor, não é normal, é tu estás a fazer essa pergunta. Não tens que perguntar se é normal. Qual é que é a questão? Se tu fazes essas viagens para outros planetas, qual é que é o problema? Acolhe aquilo que te está a ser permitido. Acolhe o teu dom, a tua conexão e o teu talento. Agora é assim. E agora vou-vos deixar um alerta. Se vocês fazem viagem astral e vêm de lá com noções de catástrofes, vêm com pensamentos apocalípticos, não foram guiados pelos seres de luz crística, ok? Posso dizer que eu em viagem astral, eu já partilhei isto convosco, há uns anos, antes de se descobrir o bosão de Higgs, e isto tem a ver com a física quântica, mas o bosão de Higgs foi o que permitiu contextualizarem a teoria da partícula de Deus pela física quântica. Foi uma experiência que foi levada a cabo não é uma estação espacial, mas tem a ver com as energias aeronáuticas. Aeronáuticas não. Sou muito cética e racional, mas muito curiosa sobre estes assuntos. Sou uma pessoa muito paradoxal. Oh, meu amor, tu não és cética e racional. Isso é o que a tua mente humana te quer dizer. Porque a curiosidade, meu amor, é o que nos expande a consciência. E o facto de teres abertura para perguntar sobre estes assuntos e estares a ouvir falar sobre, é porque não és nem cética nem racional. Podes ter necessidade de traduzir a informação de uma forma que te seja aceitável. Porque, efetivamente, o que eu sinto é que tu tens aí muito medo do que é que podes encontrar. E porque, efetivamente, em criança, provavelmente tiveste as tuas experiências. Elas podem não ter sido bem acolhidas ou teres percebido que elas não iriam ser, de alguma forma, bem acolhidas. E, como tal, há que dar um passo atrás e há que colocar barreiras. Isso vem do medo, está bem? Agora faz o raciocínio que tu entenderes, racionaliza as coisas como entenderes, porque efetivamente consciência nós somos sempre, mas nós estamos cá para sentir. Isto agora para dizer, exatamente, foi no CERN, sim. No Centro Europeu de... Como é que, eu já não me lembro como é que é o nome. Mas há uns anos eu partilhei isso, inclusive, uma formação que eu estava a dar. Foi antes de descobrirem o bosão de Higgs. Eu fiz viagem astral. Essa noite foi durante a noite. Mas eu tive a certeza. Aliás, eu dei por mim a entrar naquele imenso túnel que eles criaram para simular um buraco negro. E os cientistas andavam no CERN com aqueles fatos de contenção, com as máscaras, com tudo, porque efetivamente ali há muitas radiações. Então eu andava no meio dos cientistas a verificar cálculos, e quando me levanto no dia seguinte, disse assim, espera lá, comecei a escrever o sonho todo, mas eu andei a fazer isto tudo e a ver os cálculos todos, ok? A ver os cálculos todos, nas folhas e não sei o que mais, e naquele momento eu percebia tudo, porque em viagem astral eu percebo de física que é uma coisa incrível. Em corpo humano, nem por isso. Mas em viagem, acreditem,
Eu estava a perceber daquilo tudo, e passado uns tempos foi quando eu li que tinha havido a descoberta da partícula do bosão de Higgs. E está tudo certo. Deixem-me cá ver o que é que foi aqui dizer. Ana, e quando se fazem essas viagens, mas sem querer? A minha filha tem a dita paralisia do sono e durante vai a alguns sítios, segundo conta, mas diz que não quer. Não quer porque ela não quer porque está com medo. Ok? Ela não quer porque está com medo. Ok, meu anjo? E porque estão a alimentar-lhe o medo. E o que é isso da paralisia durante o sono? É mais um dos rótulos que a ciência arranja para não explicar a sensibilidade, não é? Debbie Cristina, esse trabalho que tu fazes, ok, de assistir os desencarnados e os feridos, ou seja, de os encaminhar para as colónias de cura, chama-lhe colónias de cura, chama-lhes hospitais espirituais, eu gosto de lhes chamar hospitais espirituais, também há a dimensão, por isso é que eu digo que a partir do momento que há um desencarne, há um processo que pode demorar mais ou menos, mas se for um processo tranquilo e gradual e que a alma esteja, e que a alma não, e que a pessoa que estava encarnada esteja preparada para... Não há nenhuma paralisia de sono, ok, Raquel? E graças a Deus que não é isso. Mas se ela um dia quiser falar comigo, mandem mensagem e combinamos, está bem? Porque efetivamente eu também tenho assistido ultimamente muitas crianças e adolescentes e é necessário, eles têm uma preparação incrível, ok? E nós muitas vezes, quando não sabemos falar com eles, o que é terrível, Clara de Olinda Lobo? Ir às colónias, assistir os desencarnados? Meus amores, eu não me quero alargar muita coisa porque ainda vos queria explicar outra coisa e daqui a bocadinho não consigo chegar lá. E depois fico aqui a falar convosco e não consigo chegar lá. Só para vos dizer que nem todos nós... Ela não sabe nem quem explique. Estou a dizer que eu posso explicar, está bem, Raquel? Se ela quiser vir a mim, eu poderei explicar. Se ela quiser. Se ela quiser conversar comigo sobre as suas experiências, nós poderemos falar. É para isso que cá estamos. Eu não tive com quem falar das minhas experiências, a não ser com os guias. E, efetivamente, tal como era natural em mim, meu amor. E como é natural em nós é que bloqueamos essa naturalidade com o medo, com o que achamos que gostamos ou não. E depois tornamos as coisas difíceis e complicadas. E acabamos por começar a... Os encarnados, claro que nos aparecem em sonhos, meu amor. Tantas vezes tu sonhas com pessoas que estão vivas. Isso é um encarnado. Sonhares com alguém, muitas vezes está vivo. Ok? Então, que pergunta é essa, Mariette? Com desencarnados também podes sonhar. E aí eles estão-te a trazer mensagens. Aí estás a aceder de uma forma inconsciente ao plano da aldeia, dos ancestrais, como eu lhe gosto de chamar. Ok? Eu também faço o encaminhamento de almas, ok, meus amores? Eu também faço o encaminhamento. Já te expliquei, Mariette, de quem já partiu, também podes sonhar com essa pessoa. Eu também faço o encaminhamento de almas. Aliás, eu sou doula da alma. Significa que eu sou doula da vida e da doula da morte. Eu tanto assisto no processo de encarnar, como assisto no processo de desencarno. Como também assisto, muitas vezes sou chamada a assistir noutros universos. E como eu, muitos de vós. E nós muitas vezes fazemos isto sem nos lembrarmos, inconscientemente, outras vezes fazemos com consciência. E este é um ponto que eu quero chegar agora. Porque é que nós muitas vezes fazemos consciente ou inconscientemente, mas todos podemos fazê-lo? Porque todos somos emanações da alma una original. Ou seja, a nossa alma, que pode ter iniciado o seu percurso
mais próximo da primeira centelha original, e não vou aqui por almas antigas ou almas recentes, é óbvio que há umas que são ancestrais, que são muito mais antigas, e eu aqui acho que são mesmo antigas, que são emanações das 12 primeiras centelhas do Divino, eu chamo-lhes emanações da alma una original. Depois há almas antigas, claro que há almas mais recentes, há almas que já surgiram. A primeira deu 12, das 12 que surgiram, cada uma delas deu 12, dessas 12 que voltaram a surgir, cada uma delas deu 12 e assim por diante, ok? E assim também se explicam as mónadas. Por exemplo, imaginem uma das centelhas da alma una original é a vibração da energia da compaixão. Então, dessa vibração da energia da compaixão, surgiu uma alma, ok? Surgiu uma alma, que foi a primeira, que assumiu a vibração compaixão. Essa alma, para se expressar na criatividade do princípio criador Mãe, Pai Divinos, deu origem a 12. Cada uma das 12 que surgiu da compaixão deu origem a outras 12. E assim por diante. Entendem? Agora, das 12 primeiras ou das últimas emanações, eu não posso dizer a alguém, olha, tu só vieste esta emanação a partir daqui. Tal como eu também já vos disse, muitas vezes, milhentas vezes até, que quando as pessoas ficam muito felizes, porque eu sou siriana, porque eu sou de Orion, ou sou arturiana, ou sou pleiadiana, neste universo, sim. E os outros? É que nós, muitas vezes, não nos damos conta que nós estamos a criar limitações à nossa própria possibilidade de relembrar. Ok? É claro que há almas que são mais recentes, que até podem só ter tido a sua emanação para uma experiência neste universo de consciência, ainda não terem tido experiências noutros universos de consciência. Pode acontecer, mas efetivamente os que possa isso acontecer, se são almas assim tão recentes, também certamente vão, a partir do momento que o planeta Terra, porque o planeta Terra sempre esteve pentadimensional, nós é que descemos a nossa vibração, mas a partir do momento que toda a humanidade estiver na sua vibração pentadimensional, e isso há a indicação do Conselho Intergaláctico que isso esteja em pleno em 2032, que em 2032 ou em 2033 já todos os que estarão no planeta já estarão na vibração pentadimensional, pelo menos, porque haverá aqueles que estão em vibrações superiores. E todos os que quiserem continuar o seu caminho de percepção vão estar noutros universos e noutros planetas que já foram criados para o efeito, para poderem viver as experiências de vibração menor, da terceira dimensão, por exemplo, como nós vivemos aqui. Eu ainda no outro dia partilhei, já não sei se foi aqui ou se foi no grupo que eu estou a assistir. Por exemplo, nós não somos os únicos que estamos a fazer uma ascensão em corpo físico. Só que nós estamos a viver o processo ascensional consciencial em corpo físico em 20 anos. Em 20 anos isto está a correr assim, com esta rapidez toda. 2012 a 2032. 20 anos. Outras civilizações que fizeram isso antes de nós, os lirianos foram um desses casos, demoraram 300 anos a fazer isso. Ok? Demoraram 300 anos a fazer isso. É verdade que os déjà vus são memórias de outras vidas. Não obrigatoriamente. Déjà vu é uma situação desta vida, ok? Memórias de outras vidas são regressões que tu fazes durante a noite. Está bem? São regressões. São regressões que nós fazemos durante a noite. O déjà vu é teres um sonho que te mostra. Teres um sonho que este planeta... Eu já vou, Dina Cruz, falar contigo. Teres um sonho que traz-te uma situação, tu na altura não te lembras do sonho e quando, passado uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses ou até um ano ou 2 ou 3 ou 4 ou mais,
Estás na situação e espera, eu já vivi isto, eu já passei por isto. Sim, já tinhas sonhado com isso. Tinhas acedido ao registro dos potenciais, ao acástico. Eu há bocadinho estava a explicar isso e não terminei. Ok? Não terminei essa consciência. Por exemplo, quando nós entramos no sonho lúcido, e aí o sonhar acordado pode ser um sonho lúcido ou pode ser uma fuga, que eu também não tinha explicado isto há pouco. O sonhar acordado também pode ser um sonho lúcido, estarmos só ali, não. Quando é um sonho lúcido estamos a co-criar, e quando estamos a co-criar, muitas vezes estamos a permitir aceder ao manancial dos potenciais que existem para nós de acordo com o nosso livre-arbítrio e de acordo com aquilo que está no nosso caixa e que podermos vir a manifestar e darmos uma intenção de nos alinharmos com algo que sentimos que está no nosso propósito. Ok? E aí visualizarmos a vida como a somos capazes de conceber naquele registro que nós sentimos vir a manifestar. Isso é um sonho lúcido e é um processo de cocriação consciente. Muitas vezes o sonhar acordado é entrarmos ali naquele... Ok, às vezes até podemos estar a ir a outras dimensões, a dimensões paralelas, por exemplo. Outras vezes podemos estar só... estar em processo até de fuga. Ok? Durante um sonho, uma vez veio até mim um nome e acordei sobressaltada. Fui pesquisar e era uma condessa do século XV, fiquei impressionada. Aí sim, Mariette, aí acedeste a um nome de uma vida passada tua. Ok? Já me aconteceu em meditação sair do corpo, ficar em estado catatónico e ter dificuldade em regressar. Ah, meu amor, e deixaste o medo entrar. E se fores protegida, a questão é, eu já vos disse milhentas vezes e vou voltar a repetir, é muito importante nós termos consciência da nossa higiene espiritual. E antes de fazer qualquer coisa destas, antes de nos conectarmos, por exemplo, eu agora não tenho feito isso em direto, mas eu antes de entrar em direto convosco, eu invoco o auxílio dos meus guias, todas as comitivas crísticas de luz e todas as linhagens crísticas de luz para assistirem. Ok? Oh, meu amor, isso é o mais natural, Isabel Ferreira, ver pessoas nos sonhos que não conheces. Isso é o mais natural, está bem? Porque, efetivamente, em alma, nós conhecemos-nos a todos. Na alma, na emanação da alma, conhecemos-nos a todos. Agora, qual é a diferença? E agora vou voltar, não sei se a Olga ainda está aí. Ainda estás aí, meu amor? Que, entretanto, eu comecei a aqui... Diz a Olga Santa Bárbara, mas não é tão simples assim, não basta dar intenção, digo eu, para ir numa viagem astral. Meu amor, uma viagem astral consciente, obviamente, há uma tomada de consciência muito profunda do nosso corpo e do nosso espírito e do nosso corpo espiritual. E eu comecei a fazer esses exercícios de respiração. Eu comecei a fazer exercícios de respiração para perceber como o meu corpo espiritual se libertava do meu corpo físico. Então, ao respirar profundamente, eu levava a minha intenção, a minha atenção para a minha energia, para o meu corpo espiritual e sentia a vibração nos pés. Começava até a sentir a energia a passar até o formigueiro. Então, dava a intenção de libertar os pés, respirando profundamente. Depois dava a intenção de libertar até aos joelhos. E continuava a respirar profundamente. Ou seja, eu ia dando a intenção à medida que sentia. A princípio fazia isto faseado, não é? A partir de determinada altura dava a intenção de sair do corpo e pum, saía do corpo porque já estava habituado ao processo. Já não tinha medo. Porque eu quando comecei a fazer também tinha medo. Então tive que me habituar e convencer-me a mim própria que o medo era só um gatilho da minha mente. E que se eu libertasse o medo, já que eu fazia isso todas as noites, naturalmente, por que não fazê-lo conscientemente?
Então eu tenho que ficar anestesiada pelo sono para não me lembrar do que é que faço. Então, mas estamos a brincar ou quê? Quem é que é o espírito aqui? Quem é que é a alma que tem um corpo? Sou eu, certo? Então se o corpo... não é o corpo que tem uma alma, é a alma que tem um corpo. Então se eu tenho esse corpo, eu escolho quando é que eu quero largar ou não. Okay? Então comecei a fazer exercícios e aí ajudou-me muito, lá está, quando eu li os livros do Lobsang Rampa e comecei a ler os ensinamentos tibetanos, foi com essa energia que eu me reconectei, não é? O teu comentário não foi tonto, meu amor, não foi nada tonto e foi uma oportunidade para eu poder explicar como é que eu fazia. Eu dava a intenção de começar a sentir que vocês todos podem fazer isso, ok? Até quando se deitam para adormecer, se não quiserem fazer isso conscientemente durante o dia, é começarem a sentir como o vosso corpo espiritual se liberta do vosso corpo físico. E podem imaginarem que os pés estão-se a levantar, que depois o resto está a acompanhar. Até que chegar a um ponto em que vocês se vão ver... ou se vão sentir, porque podem não ver. Isto, o ver, é um termo da nossa linguagem. Porque o ver não é só pelo sentido dos olhos. Eu, quando estou a sentir, também é uma forma de ver. Ok? Quando eu sinto vibrações, quando eu te vejo relampejos ou ouço sons, tudo isso se encaixa no que é a percepção dos sentidos e do ver. Ok? É por isso que ao princípio, quando se começa a fazer essa respiração e a aumentar o tempo de suster, que vem o medo, ou de tipo não ter respiração suficiente. Fátima Santos, eu nessa altura, quando era miúda, não fazia a respiração que eu faço convosco nos retiros. Fazia uma inspiração profunda, mas não era assim, não dava essas pausas. Essa respiração só passei a fazer mais tarde, mas com essa respiração é muito fácil entrar em viagem astral, com aquela que eu faço convosco em retiro. Aliás, este ano não aconteceu, mas o ano passado, quando estive no retiro de 5 dias, no verão, com as pessoas, houve um dia que eu estava-me a esquecer. De repente é que eu me lembrei, para lá, eles estão sem respirar, eu já estou há muito tempo. Eu já estou há muito tempo, porque para mim é muito fácil quando começo a fazer essa respiração, aquela profunda em que inspiramos profundamente até não haver mais ar para entrar, sustemos, depois expiramos e voltamos a suster, ou seja, quando estamos completamente sem ar, não inspiramos, continuamos durante um determinado tempo sem inspirar. Quando eu entro nessa respiração, para mim é muito fácil ir. Então eu tenho que me convencer, tenho que me trazer aqui, porque é muito fácil entrar em meditação imediatamente e sair. Ok? É claro que a seguir o corpo vai voltar a respirar, porque ele não deixa de perder, ele não vai perder os seus movimentos naturais. E nem vocês. Nós não deixamos de respirar por entrarmos em viagem astral. Quais as vantagens e desvantagens das viagens astrais? Qual é o verdadeiro propósito das viagens astrais? A viagem astral não tem desvantagem nenhuma, meu amor. Tu fazes viagens astrais todas as noites. Qual é o grande propósito? Voltarmos a casa. Todas as noites nós vamos restabelecer a nossa energia de alma original. Todas as noites nós vamos ser assistidos e vamos assistir. Porque isto aqui é só, olha, como isto para o trabalho. Ou ires a um cinema, ou ires a um teatro, ou ires a um parque de diversões. Estar neste corpo físico é só uma das nossas expressões. Porque nas nossas expressões, enquanto alma, uma parte da nossa centelha de alma, que é uma emanação espiritual, e aqui é a diferença entre alma e espírito, é que eu, enquanto alma, tenho uma emanação espiritual que está aqui, dentro deste, a fazer movimentar este corpo, e que está a falar convosco neste momento, e que aqui dá pelo nome de Ana. Mas eu também tenho, ao mesmo tempo, outras emanações espirituais da minha alma que estão a assistir noutras dimensões de consciência. Constantemente. Até em realidades paralelas.
e até noutros universos, ok? Por isso é que eu vos digo muitas vezes que nós somos tudo em todo o lado ao mesmo tempo. Por isso é que eu também vos digo muitas vezes que nós somos também os anjos, os arcanjos, os mestres, os guias. Porque enquanto eu estou aqui, uma emanação da minha alma está aqui, ou seja, uma expressão espiritual da minha alma encontra-se aqui a falar convosco através deste corpo, eu tenho emanações minhas que estão em dimensões mais elevadas. Ok? E agora para ver se eu consigo explicar isto de outra forma, que seja mais perceptível. Vocês lembram-se então, pessoas que gostam de história da arte, se vocês forem ver os desenhos do Paleolítico nas cavernas, dos Neandertais e disso tudo, eles desenhavam os animais, não é? Desenhavam as coisas da natureza. A partir de determinada altura, com o Homo sapiens, os desenhos começaram a ser diferentes. E isto é uma forma muito arcaica de vos explicar isto, porque efetivamente houve expressões da humanidade nesses corpos, se bem que nós nas primeiras civilizações aqui no planeta, as primeiras civilizações foram de uma consciência elevadíssima e não tinha nada a ver com esse tipo de consciências. E nós não viemos dos macacos. E isso já está mais que provado que nós não viemos dos macacos. Ok? E está tudo certo. Mas imaginem, até quando começaram as histórias, o folclore das lendas, dos mitos, das narrativas, como é que as pessoas contavam as coisas antigamente? Que estavam, então na Idade Média, até na Idade Média, por exemplo, de vez em quando viam-se pontos de luz, coisas a acontecer. Quando começou o registro dos deuses que davam origem aos templos em honra aos deuses, quantas vezes descrevia que um ser gigante tinha chegado num cavalo alado ou numa carruagem divina, não é? Tudo isto são histórias que são contadas, mas era como as pessoas viam. Eu posso-vos dizer que eu, quando, por exemplo, estou em serviço planetário, no astral, durante a noite, e consciente ou inconscientemente, muitas vezes eu sou levada a outros universos de consciência, onde já há planetas que estão a vibrar agora a sua caminhada, onde aqueles que decidiram não, que foram convidados para estarem naquele planeta, e não digo encarnar, porque assim, é encarnar, que assumiram um corpo físico, pode ter uma forma muito diferente do nosso corpo físico aqui, e não há qualquer julgamento nisso, porque nós no planeta também temos bilhões de espécies diferentes, e muitas delas ainda não conhecemos, e todas elas são absolutamente magnificentes. Por muito que nos assustem ou não, ou achemos estranhas, isso não faz com que elas não sejam magnificentes. Mas isto para vos dizer que, por exemplo, em assistir e em serviço planetário e interplanetário e além planetário, serviço cósmico, no astral, é fácil irmos a outros planetas que estão a iniciar a sua jornada. E quando fazemos a viagem, imaginem, se vocês fazem essa viagem e se lembram, mesmo que não se lembrem, ele acompanha-vos. Porque se vocês fazem isso inconscientemente, de qualquer forma vão acompanhados das comitivas crísticas de luz que vos acompanham. Senão não conseguiam fazer o serviço planetário, nem cósmico. Então, imaginem, vamos agora imaginar que eu vou assistir a um planeta onde está uma civilização que está mais ou menos no registro do Homo sapiens. Do primeiro dos Homo sapiens. E eu apareço na minha energia de espírito, ou seja, eles veem, conseguem perceber que eu estou, mas não conseguem ver como é que eu sou, veem um ponto de luz. Quando já têm mais consciência, até conseguem ver que há uma forma que eles não conhecem porque é diferente da deles, e até está em cima de algo que eles podem vir a desenhar como um unicórnio ou um cavalo com asas. Mas eu não deixo de estar encarnada aqui o meu corpo físico não deixa de ter uma encarnação minha aqui.
Mas não significa que eu também não vá assistir lá. Então, quando nós, há muitos milhões de anos atrás, começámos a escrever histórias, alguns de nós, começámos a contar as histórias que passaram de geração em geração, quando éramos visitados pelos deuses, também estávamos a ser visitados por emanações, por centelhas da nossa alma. Percebem o que é que eu vos quero dizer? Porque como é que nós somos tudo em todo o lado ao mesmo tempo? É que aqui, neste plano de consciência, só está 1% daquilo que a nossa alma representa. 1%. Os outros 99% continuam-se a expressar ao longo de mais de 32 dimensões de consciência. E em muitos universos. E agora perguntam-me como saber se eu sou uma alma antiga ou mais recente. E qual é a importância disso? Qual é que é a importância disso? Se todos nós somos divinos, a única questão que nós temos que nos relembrar. Exatamente, ok. Então as pinturas rupestres podiam ser relatos de momentos desses, pois há algumas que ultrapassam atividades terrenas. Exatamente, meu amor. Muitas pinturas rupestres já representavam encontros com aquilo que eles depois começaram a chamar deuses, quando conseguiram arranjar um nome para transmitir. Ok? Quando arranjaram um nome para transmitir. E nós fazemos o mesmo a emanações de almas que estão a encarnar noutros planetas, noutros universos. Vamos assisti-los. Em pequena sonhava muitas vezes, deixa cá ver se eu consigo. Pequena sonhava muitas vezes com uma mulher com um véu que estava à minha frente, de costas. Era de noite, havia lua cheia e passava-se na beira de um lago. E eu tinha um medo que ela se virasse. Seria viagem astral. Meu amor, se tinhas medo, isso não era viagem astral. Mas isso era lembrar. Estavas-te a lembrar de algo, de uma vida passada. E estavas com medo. E não temos que ter medo de ir ver as vidas passadas. Quando vamos às nossas vidas passadas, só temos que nos lembrar que tudo o que fizemos e tudo o que nos fizeram foi por comum acordo da alma antes de encarnar. E só temos que nos lembrar que temos que ver isso por uma visão, por uma perspectiva mais elevada, pela visão da alma, sim, a perspectiva divina, que efetivamente só há amor. Mesmo quando as experiências são de dor, são traumáticas, elas só resultam de uma única energia, amor. Porque efetivamente, se antes de encarnarmos para aquela experiência, acordámos com as almas que vieram a estar connosco em corpo físico, que iríamos passar por aquelas experiências, por muito que nós sintamos a experiência como dor, e aí estávamos numa consciência tridimensional. Porque enquanto nós continuarmos a catalogar experiências de boas ou de más, nós estamos a querer continuar a ir para uma consciência tridimensional. Quando nós formos capazes de conscientemente percebermos que tudo são emanações da criatividade e que tudo nos traz uma oportunidade gigante de honrarmos o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, a sabedoria que trazemos de todas as vidas que já vivemos e manifestarmos um resultado que é benéfico para todos e para o todo, que é esse o objetivo. Então, meus amores, está tudo feito. E aí, não é está tudo feito, estamos na consciência. Jordan Moon, Ana, temos sempre que encarnar? Não. Não é obrigatório estarmos sempre a encarnar. Ok? Isso não significa encarnar, e quando nós dizemos o termo encarnar, é ter um corpo físico neste plano. Esse termo existe para esta dimensão de consciência. Porque nas outras dimensões de consciência em que nós não operamos, nós não vemos isso como um encarnar. É uma expressão só. Aqui assumimos um corpo que tem uma densidade e mesmo este corpo está a mudar.
ok? O nosso corpo está a mudar. Por isso é que as pessoas andam com tantos sintomas, com tantas dores no corpo. Porquê? Porque está a mudar a vibração do corpo de carbono para um corpo cristalino. Um corpo com uma vibração muito mais elevada. Então vêm os ajustes no corpo físico. Ok? Não é obrigatório. Mas também há uma altura, meu amor. Quando estiveres em plena idade de dor da humanidade, que é daqui a 7 anos, em que o nosso tempo de vida vai expandir assim, tal como já estivemos noutras civilizações, porque se nós quisermos chamar a Era Atlante, a grande Era Atlante, porque a Atlântida foi a última dessas civilizações, foram cinco civilizações que o planeta já teve na era de luz, na era de ouro, na primeira era de ouro do planeta. A primeira que eu lhe dou esse nome, a quem lhe dê outros nomes, foi a de Lira. A segunda foi a de Elísia Navalon. A terceira foi a de Mu. A quarta foi a de Lemúria. E a quinta foi a Atlântida. E eu posso dizer que eu tenho memórias, desde o meu acástico cósmico, de quando, e na altura o meu corpo era, se eu quiser explicar, e a própria nave em que nos deslocávamos, era como se fosse plasma líquido, se eu quiser explicar agora. Quando eu vou ver, porque é assim, eu não tinha um corpo como tenho agora, mas não deixava de ser uma emanação de matéria, com uma vibração muito fluida, muito elevada, mas era uma emanação de matéria. E eu tenho a plena memória de quando este planeta foi concebido. Porque este planeta foi concebido com a intenção de seres que, como eu, vinham em naves de luz. Naves que não eram naves como nós as vemos, eram pirâmides que se movimentavam de luz. E tínhamos painéis onde acionávamos os elementos para criar e para estabilizar tudo o que nós hoje em dia conhecemos por um planeta Terra, que no início era muito diferente do que é agora. Ok? Muito diferente do que é agora. Aliás, eu costumo dizer que no início as pirâmides nem sequer podiam descer no planeta. Porquê? Porque aquilo que nós hoje em dia chamamos árvores, nessa altura, era a relva. Ok? Aliás, ainda antes disso, a força dos elementos era tal, na colisão dos vários elementos, com o fogo, com a terra, na formação da crosta, na formação das camadas do planeta, na formação de todos os elementos, era tudo tão intenso que nós tivemos bastante tempo a pairar sobre o planeta até podermos aterrar. Eu tinha um corpo. Sim. Tinha um corpo. Não era um corpo encarnado, porque não era um corpo de carne. Era um corpo de matéria em movimento, que eu lhe chamo plasma líquido, porque inclusivamente eu consigo olhar, ainda me lembro dos painéis e de como se acionava determinadas... Era só vibração, era só emanar vibração, ok? Mas eu não vos sei explicar de outra maneira. Não sei o que se passa comigo ultimamente, mas estou nos porquês da vida e às vezes digo, deveria estar tola para vir para este planeta Terra. Não, meu amor, não estás tola. Aliás, tu só vieste para este planeta Terra por convite. Só as almas mais corajosas e mais valorosas, e são muitas que desejam vir para o planeta Terra. Aliás, são muitas as que ficaram a aguardar e que gostavam de ter podido participar e de estarem a participar, e há muitas que continuam a nascer, para ainda participarem deste grande momento que é, em 20 anos, passarmos de uma consciência tridimensional para uma consciência pentadimensional. Foi a convite que tu estiveste neste planeta. A alma de todos os 8 bilhões que cá estejam no grau de consciência que estiverem, porque todos estão a cumprir um propósito e todos estão-nos a trazer informação e a oportunidade de manifestarmos o nosso livre-arbítrio com pureza de intenção. Mesmo aqueles que continuam a alimentar a guerra, a praticar assassínios, a fazer violações, todos esses estão-nos a trazer a oportunidade de nós escolhermos um resultado diferente.
e sermos cada vez mais conscientes da nossa vibração e da nossa consciência. Ok? Ok? Certo? Há muita dor à nossa volta, sim, meu amor. Há muita dor porque nós continuamos a ver as coisas em dor. Eu também sinto dor. Ainda este ano eu já partilhei convosco. Ainda este ano eu tive processos que eu tive vontade de morrer. Já estava cansada. Porque a minha humanidade também me convida a isso. E ainda hoje me disseram, Ana, mas porquê que nós passamos por isto tudo? E eu só respondi. E às vezes já temos tanta consciência de tanta coisa, já passamos por tanta coisa, ainda passamos por tanta. E eu só respondi, abençoados esses processos todos, porque eu falo por mim. Isso permite-me ter uma postura humilde. E permite-me ser compassiva para com os outros. Porque se eu já estivesse neste plano de consciência, sem ter qualquer experiência que me causasse dor, ou que eu ainda sentisse como um convite a ir mais além, vibrando cada vez mais, a expressão mais alinhada daquilo que eu posso expressar no aqui e agora. Se eu não tivesse nada a trazer-me desafio, acredito que eu podia tornar-me facilmente numa pessoa demasiado arrogante e achar que era superior aos outros. E eu não tenho a mínima pretensão de superioridade. Ok? A mínima. Sou tão humana como qualquer um de vós. E agradeço profundamente todos os desafios que a minha vida me trouxe nestes 51, quase 52 anos. Daqui a 20 dias faço 52 anos. Hoje é dia 3. Nestes quase 52 anos de vida. Agradeço muito porque a minha vida foi muito rica. Desde a guerra, às violações, à fome. Já passei por tudo. Ok? E, meu Deus, abençoado. Porque isso permite-me ter compaixão para com o outro. Permite-me amar todos os seres por igual. Permite-me perceber que eu também já tirei pedras e já as recebi e que tenho telhados de vidro como qualquer um de vós. Como eu sempre digo, pelos meus telhados de vidro é que eu vejo as estrelas, é que eu vejo o céu. E quando eu estou mesmo na lama, lá embaixo, que na lama também é como eu costumo dizer, a lama é alma, são as mesmas letras. A lama é o que dá, é o adubo do meu lótus. E quando eu estou mesmo a chafurdar, só tenho um movimento, ou me enterro todo e vou para ali abaixo, ou olho para cima e volto, e volto. E volto a voar e a ter consciência, ok? Meu amor, eu sei que há muita dor e sofrimento no mundo, mas estás a julgar, meu anjo. Não julgues a experiência que o outro escolheu ter. Não julguemos as experiências que os outros escolhemos ter. Nós também já escolhemos ter experiências assim. E também já fomos nós os perpetradores dessas experiências. Todos nós já fomos vítimas, agressores e salvadores. Todos nós. E eu não nego nenhuma das minhas vidas que me trouxe até a que eu sou aqui agora. E ainda hoje estava a dizer, eu em 3 meses este ano vivi um processo de morte e de renascimento profundo. Em 3 meses. Todas as áreas da minha vida que praticamente ruíram e depois renasci. Porque me permiti. E abençoar esse processo que na altura fisicamente vivi sozinha, completamente sozinha. Não tive auxílio humano de ninguém, só tive auxílio das comitivas que me acompanham quando eu me permiti olhar para elas. E mesmo quando não me permiti olhar para elas, elas sempre estiveram lá. Porque mesmo quando eu caí, eu não estava perdida. Eu estava na mão do Divino. Aí sim, essa é a história que eu gosto do livro. As pegadas na areia. É a única que me faz sentido. Ou é das poucas que me faz sentido. Okay? É das poucas que me faz sentido. Porque nós estamos sempre ao colo do Divino, meus anjos. Sempre. Mesmo quando escolhemos viver uma vida em que fomos assassinados. Por exemplo.
Mesmo nas experiências que eu tive nesta vida em que passei pela violação. Eu estava ao colo do divino. Sempre. E aquela alma que me trouxe essa experiência, aquela emanação da alma, aquele espírito encarnado em corpo, que tem um corpo físico, que me trouxe essa experiência. Eu gosto mais de dizer alma, para não estar com estas subdivisões todas. Aquela alma que me trouxe essa experiência tem um amor gigante por mim enquanto alma, para ter aceito trazer-me uma experiência tão dura em corpo físico. É preciso ter uma coragem do camandro, uma coragem tremenda para acordarmos em desacordar com o outro. Nós que somos amor, porque em alma una original e em alma só existe uma vibração. Exatamente, Olga Santa Bárbara. Amor e fé são os meus pilares. Amor, fé e gratidão são os meus 3 pilares. Não tenho outros. Amor, fé e gratidão. E toda a minha vida se baseia nisso. Amor, fé e muita gratidão. Muita mesmo. E essas almas, e eu também já fui alma assim para outros, a trazer-lhes desafios tremendos. Que coragem nós temos. Por isso é que são tantos que querem vir para o planeta Terra. Expressar e viver esta experiência. Porque aquilo que nós aqui na nossa consciência de humano e na racionalidade nos diz que está certo, está errado. É de uma coragem gigante aceitar passar por isso. Como minha relacionado, penso e reparo que as melhores pessoas são as que mais sofrem. Jesus, por exemplo. Meu amor, Jesus, acima de tudo, foi Cristo. A energia crística em ação. Ele trouxe e Ele disse-nos que tu és a minha imagem e semelhança. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai. Nós é que estamos a esquecer disso. Eu vou-te trazer dor e tu vais esquecer. Por favor, lembra-te que eu fiz por amor. Amo esta história da pequena alma. Sim, essa história é linda. Mas estava-te a dizer, meu anjo, Jesus, ele não viveu essa experiência como dor. Ele passou por experiências físicas. Acredita que nas alturas de maior dor, ele sabia como se libertar do corpo para não sentir a dor. Ok? Ele sabia. A Mendes Eugénia, aquele certo que a Fátima escreveu é A Pequena Alma e o Sol. Ok? Chama-se A Pequena Alma e o Sol. É lindo. É um conto. Estava-te a dizer que tal como quando nós temos consciência e podemos sair do corpo, isso acontece facilmente. Quando estás fora do corpo, tu não sentes a dor. E Jesus também não precisava de sentir a dor. Contam-nos as coisas como querem que nós acreditemos para validar o sofrimento. Ok? Contam-nos as coisas como dá jeito para obrigar a humanidade a uma submissão pelo medo. Que foi isso que a religião fez. Andou a criar submissão pelo medo. Ok? A história de Jesus ou de Yeshua, porque o nome dele era Yeshua ben Yosef, foi muito mal contada. Como foi muito mal contada a história de Maria Madalena, como até foi muito mal contada a história de Mãe Maria, que não era nenhuma virgenzinha ingênua, era uma suma sacerdotisa, que tinha estudado nos templos da antiga Mesopotâmia. Foi preparada para poder ser a mãe de quem foi. Tal como Maria Madalena nunca foi prostituta na vida, mas era uma alta sacerdotisa, uma suma sacerdotisa também. E há muito mais, mas eu já falei muito sobre isso e hoje não queria estar a entrar por aí. Hoje não queria estar a entrar por aí, já deixei muitos, aliás, no meu canal no YouTube, Ana Sou no YouTube, vocês têm 600 e tal vídeos em que eu já falei disso tudo.
E hoje só gostava de vos deixar a mensagem. Cada um de nós é uma parte. Neste plano que eu estou a falar contigo, eu aqui sou uma microcentelha da minha alma. A consciência que eu tenho neste plano é de uma microcentelha da minha alma, por isso eu nada sei. Nada. Porque a minha alma, tal como a tua, é imensa e opera em muitas dimensões ao mesmo tempo. Tive um sonho que o meu irmão estava com uma família com um filho bebê. Eu amava-o, seguia-o, sofria e ele ignorava-me. Parecia outra vida, que estranho. Não sei, meu amor, como é que tu te dás com o teu irmão nesta vida? Mas eu agora não vou entrar nisso, meus anjos. Não vou entrar nos vossos sonhos todos. Senão agora nunca mais saía daqui. Né? Nunca mais saía daqui. Os sonhos trazem-nos muita informação. Muita informação. Agora também não queiram validar tudo. Isto é Quando for uma vida passada, perguntem à vossa alma. Vocês não têm que me vir perguntar. Se ele contigo mal fala, meu amor. Elsa Margarida, se foi de outra vida ou é desta? É a tua alma a mostrar-te como vocês estão de costas voltadas. Era o que eu estava a dizer. Não é? Entendo, respeito, mas não compreendo. Obrigada pelo teu tempo, sabedoria e paciência para as minhas perguntas. Gratidão, John Moon. Pergunta sempre que quiseres. Não tens que compreender. Só o facto de estares a ouvir é um grande respeito. E é isso que importa. É o respeito, meu amor. E se algum dia sentires não ouvir, nada te obriga. Ou se aquilo que eu te disser não te fizer sentido, porque às vezes faz sentido à alma e ao coração e por isso as pessoas ficam a ouvir. Quando não faz sentido à alma e ao coração, sigam em frente. Ok? Ninguém obriga nada a ninguém, por favor. A compreensão vem das crenças que nós criamos e daquilo da percepção que nós temos da realidade. Ok? Aquilo que nós temos na realidade. Meu amor, és uma eterna curiosa, mas podias estar a ouvir outra pessoa qualquer que não eu. Nessa tua eterna curiosidade, podias estar a ouvir uma pessoa daquelas que passa mensagens de medo, de visões apocalípticas e outras coisas. Mas tu não estás a fazer isso. Tu estiveste a ouvir este direto. Só a tua alma sabe porque é que tu foste guiada com a tua curiosidade a estares a ouvir este direto. E é o que eu sempre digo, deem a intenção que só sejam guiados para o que estiver no vosso propósito divino maior, serem guiados pela luz de Cristo e em amor, e no auxílio e na sustentação das comitivas crísticas de luz. Se vocês derem esta intenção que todos os dias, que pela graça divina e pelo amor de Cristo, venha a mim toda a informação que estiver alinhada com o mais elevado propósito da minha alma a manifestar e a compreender, então aí vocês vão ouvir o que tiverem que ouvir, vão se conectar com quem tiverem que conectar, vão ter as experiências que fizerem sentido. Ainda bem que selecionas, meu amor. E sim, isso só mostra que tu não és racional. Porque a seleção não vem só pela racionalidade. Aquilo que te permite selecionar é o sentir e é a tua intuição. E essa é muito especial. Em ti e em todos nós. A minha alma ressoa muito com o que falas. É como se fosse familiar estar a ouvir-te. Gratidão, meus anjos. Gratidão profunda. Pronto, meus amores, já conversei um bocadinho convosco, agora vou descansar. Estou há muitos dias sempre a assistir. Isto agora para mim foi uma conversa, obviamente convosco. Foi um prazer. Foi um descontrair também. E foi um partilhar. Estamos entre família e entre amigos. Boa noite, Ana. Não sei se é oportuna a pergunta, mas entanto, na 5D significa que nos aproximamos da nossa consciência primordial, deixamos de ser fractal ou continuamos na mesma? Meu amor, não é na mesma. Continuamos a ser uma emanação porque ainda estamos neste plano.
Mesmo quando estivermos com uma frequência heptadimensional, que é além, tens o penta, tens o hexa, tens o hepta, tens o octa e por aí adiante, octadimensional, continuas a ser um fractal. Não é? É a mesma. Não é nada igual. Ok? Nada mesmo igual. Está bem, meu amor? Nada mesmo. Estamos cada vez mais próximos de ter uma consciência um pouco mais expandida. Uma consciência só um pouco mais expandida. E já não vemos as coisas como sofrimento. Eu tenho sonhado com tantas situações do passado, coisas que nunca mais me lembrei. Quando acordo fico a pensar o que é tirar de cada sonho, será para ressignificar. Exatamente, Sandra Augusta, não é só para ressignificar, é para elevar, ok? Para elevar-te à consciência divina. Para perceberes que tudo isso teve um propósito e libertares as situações. E é isso que anda a acontecer mesmo. E aliás eu tinha-vos dito que este portal em que todas as dimensões estavam ligadas e unidas, era até hoje. Mas até dia 19, muita transformação vai ocorrer. Também já sabem, dia 19 de novembro, inicia efetivamente um novo ciclo de 20 anos. No dia 19, grandes transformações vêm por aí. Eu já falei sobre isso no último direto, está bem? E estes sonhos que andam a vir... Gratidão, Jorge Moon, ajuda tanta gente. Quem te auxilia ou que as terapias te ajudam? Como assim? Eu assisto as pessoas em terapia, ok? Depois, se quiseres perguntar alguma coisa, depois manda mensagem, tá bem, meu amor? E está tudo certo. Vá, já conversei muito convosco. Espero que vocês percebam. Que percebam não, que tenha-vos feito sentido de alguma maneira. Sei que muitas vezes, como estava a George Moon a dizer, mas ela disse-me isso com toda a frontalidade e honestidade. Há pouco ouvi ao direto com o meu marido e ele dizia isso. A expansão da consciência levar-nos a explorar outras dimensões. E, efetivamente, a expansão da consciência leva-nos, ok? Portal 1111 não vou falar hoje, está bem, Sandra Dini? Já agora preciso mesmo de descansar, ok? Já não vou entrar por aí hoje. Antes disso, aliás, quando for o portal 1111, vocês já sabem que eu venho a vós com uma meditação muito específica. Tenho estado a acompanhar-vos na expansão da vibração dos chakras para a sua vibração pentadimensional. Quando for o portal 1111, eu virei com mais uma dessas meditações. Agora não é para isso. Quem quer fazer terapia, mande mensagem para marcar, meus amores. Eu já tenho a minha agenda cheia até dezembro. Ok? Então, mandem mensagem que é para poderem ter a oportunidade. E continuo sem conseguir fazer as leituras da alma, porque as pessoas estão a pedir terapia, obviamente, e é um processo muito diferente estar 3 horas em terapia com uma pessoa a assisti-la do que fazer uma leitura que demora 40 ou 50 minutos. Eu fazia até muito mais leituras por dia do que assistia pessoas, mas também tenho consciência que o impacto de uma terapia é muito mais profundo, por muito que as leituras tenham muita informação e a energia também passe. O comprometimento de alguém que escolhe fazer uma terapia comigo de 3 horas é porque está mesmo decidido e convicto. Não é mais uma coisa que vai receber um áudio, que vai ouvir de vez em quando, ou ouvir muitas vezes, mas é alguém que se compromete mesmo a fazer algo que tem impacto, porque quando eu dou terapia, são muitas terapias que eu faço ao mesmo tempo. São muitas terapias que eu vos dou nessas 3 horas, não é só uma. Além de estarem sempre em terapia, há várias terapias que eu recebi do Divino, ok? Como a constelação multidimensional, que mais ninguém faz constelação multidimensional que eu saiba. Nunca ouvi ninguém falar nisso. Como a consagração da alma. Agora também vos faço o alinhamento completo do corpo à sua vibração pentadimensional. Também vos dou ao feminino, claro, a bênção do útero. Em presença também vos alinho completamente o vosso corpo energético e todos os fáscias, a energia das fáscias.
essa rede consciencial que nós temos em nós. Assisto-vos como o Divino me tem dado essa intenção. A Leiria Alcobaça, meus anjos, agora já só em 2025, mas mandem mensagem, peçam que é para eu, quem diz Leiria, que se sentem que eu vá, se até souberem de mais pessoas que queiram na vossa zona de residência. Sandra Augusto, desde a terapia que fiz contigo tem sido um despertar e um tomar de consciência a cada dia. Gratidão, meu amor, gratidão. Mas é o que eu estava-vos a dizer. Se querem que eu vá ter convosco à vossa localidade, eu estou na zona de São Pedro da Cadeira, que é perto de Torres Vedras e perto da Ericeira. Eu muitas vezes desloco-me pelo país. Imaginem que sabem que há um pequeno grupo que tem amigos ou falaram ou falam com alguém e se online também é igual. Sim, a terapia online, a energia não conhece lugar. É claro que fisicamente eu dou-vos um abraço e muitas vezes há aquela necessidade do aconchego, do abraço. Sim, também penso ir ao Algarve. Aliás, no próximo ano, e já agora fica aí o repto, se alguém souber, se me assistir, porque eu agora, assim, sou sincera, não estou a ter tempo para isso, se me assistirem a arranjar, porque eu sei que os preços no Algarve às vezes também são um bocadinho extremos, porque lá está, é uma zona muito turística, e eu para fazer um retiro no Algarve gostava de não ter que levar os preços do retiro, porque as quintas podem pedir exorbitâncias. Eu acho que isso não é justo. Eu vou para vos assistir, não é para estar a pagar exorbitâncias a quintas, não é? Ou vou ao Algarve, estou lá uns quantos dias, como já fiz para o Norte, estou uns quantos dias e assisto oh, meu amor, Manuela, e eu sempre que puder, olha, sempre que tu me abris as portas eu vou ter contigo ao sítio com todo o amor. Eu amo-te muito, minha querida, gratidão profunda, tu és maravilhosa e o sítio é maravilhoso. Uma casa grande serve, lá, Julieta. Sim, meu amor, uma casa grande serve. Para fazer retiro, talvez, se a casa tiver condições para as pessoas conseguirem dormir, até podemos juntar as pessoas em retiro 2, 3 dias e assisto várias pessoas. Se quiserem as terapias, como têm sido, que eu agora muitas vezes tenho feito isto, as terapias, junto às terapias, há pessoas que querem ir sozinhas e então eu estou 3 horas sozinha com uma pessoa. Há pessoas que não se importam de estar 2, 3, 4 pessoas juntas e têm também um potencial de cura imenso estar em grupo. Aliás, meus anjos, na Lemúria tinha-se plena consciência de que a cura era feita em grupo. Essa sim é a verdadeira cura. O resto é um retorno à vibração da saúde, é um retorno ao relembrar do amor em nós e por nós. Mas para a cura acontecer verdadeiramente é em grupo, porque somos todos um, ok? Somos todos um. Teovário, delicioso pão de ló, levar-te-a novamente. Ai, Reguila, quando vocês me levaram pão de ló, eu comi pão de ló às colheres durante não sei quanto tempo. Ai, que horror! Meus amores, mandem-me essas mensagens, não escrevam aqui. Mandem-me essas mensagens dos locais, que é para eu conseguir fazer uma agenda para 2025 dos sítios onde eu poderei ir. Janeiro já estou ocupada, não vou poder, mas em fevereiro a ver se vou a uma zona, a março a outra, abril a outra, por aí adiante, e eu vou ter convosco. Vocês já sabem, na semana que eu estou sem os filhos, nas semanas que eu estou sem os filhos, não tenho problema nenhum de pegar em mim e ir ter convosco e assistir-vos presencialmente. Está bem? Seja individual, seja em grupo ou seja no retiro de 3 dias, que pode sempre ser marcado. Ok? No próximo ano, mas isso em breve, não vou dizer isso agora, em breve eu vou trazer informações de coisas que vão acontecer no próximo ano. Agora é cedo, está bem? Agora é cedo.
No Brasil, oh Bruna, eu já disse, no outro dia estavam pessoas a dizer aqui no direto que se iam orientar para me levar, para me chamar ao Brasil. Meus amores, vocês que estão no Brasil e se podem minimamente conhecer uns aos outros ou começar a perceber que se acompanham, quando estiverem em direto e perceberem que há outras pessoas do Brasil, eu sei que o Brasil é enorme, eu já fui várias vezes ao Brasil, já tive essa bênção. O Brasil é gigante e claro, e não é fácil satisfazer todos os estados ao mesmo tempo, não se consegue, porque é um país enorme e magnificente. Mas orientem-se da melhor forma possível. Que eu para ir ao Brasil, obviamente, eu quero estar com um grupo, não é? Não vou ao Brasil para estar com uma pessoa ou duas, é para estar com um grupo, para poder-vos assistir durante, se calhar, 5 dias ou mais. Se calhar ir ao Brasil para mim faz sentido ser nos 15 dias em que os meus filhos estão de férias de verão com o pai. Porque aí consigo fazer a viagem, lidar com o jet lag, não é? Assistir-vos e regressar com calma. Por isso... Virgínia Fernandes, só agora é que entraste, então depois ouve desde o início, está bem? Este direto, sim, Bruna, fala com a Julie, fala com outras pessoas. Este direto teve a ver com toda a experiência do que é ser alma e ser espírito e viagens astrais e essas coisas todas. E universos e ser tudo em todo lado ao mesmo tempo. Por isso, se tiveres curiosidade, procura depois ouvir desde o início, está bem? Agora vou, porque senão eu não saio daqui. Não pode ser. Amo-vos. E gratidão profunda. Espero ter respondido todas as vossas questões, está bem? Espero ter respondido às vossas questões, que tenham ficado sem dúvidas. Meu amor, Olga Santa Bárbara, ficaste esclarecida com a situação da alma e do espírito ou não? Depois diz-me, não sei se ainda estás aí, mas se ficaste esclarecida, depois diz-me, está bem? Chico coração enorme, meus anjos, vocês são tão lindos. Sou tão grata, tão grata, tão grata por vos ter na minha vida, por sermos alma no caminho. Amo-vos. Esta semana já sabem, esta semana vou estar com os meninos. É natural que não venha aqui muitas vezes. Vou procurar deixar-vos aqueles pequenininhos durante o dia, quando conseguir, mas é natural que não consiga vir aqui muitas vezes, está bem? Amo-vos. Chico coração enorme, enorme, enorme. E quem sentir mandar mensagem com sugestões, já sabem, mandem mensagem, porque se eu vier aqui ao direto ver os comentários, eu costumo vir ver os comentários e pôr o coraçãozinho, que é uma forma de eu dizer amo-te. É por isso que eu ponho lá o coraçãozinho. Eu vi o teu comentário, eu estive presente. Mas se tiverem outras coisas, mandem mensagem, eu irei responder quando conseguir e irei tomar nota dos pedidos, das solicitações, para depois poder dar vazão a isso, está bem? Assim, abracemos-nos todos. Um chico coração grande. Um chico coração muito grande. Amo-vos. Tenham uma semana muito abençoada e muito, muito, muito feliz. E uma noite divina de cura, restabelecimento imediato, retemperar das forças e muita consciência da vossa sabedoria divina. Que pela graça divina todos os caminhos inferiores sejam selados e todos os propósitos divinos mais elevados sejam cumpridos. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo-vos.